Espera um pouco. Olá, bem-vindo ao Jornal Neojus, jornal que é feito por professores especializados que comentam as notícias que foram pauta na mídia nesta semana. Hoje, como você pode ver, não é o nosso William Bonner, Dr. Ricardo Cabezon, que está aqui como âncora do programa, né? Nesta edição você verá: recente alteração dos crimes informáticos é pauta da análise da professora Rúbia Ferrão. O professor Jorge Alexandrides comentará: o STJ decide que a alienação de bem indivisível se dá por inteiro, ainda que algum dos coproprietários não seja responsável pelo débito. O professor Paulo Bacil comenta parcelamento tributário oferecido pelo município de São Paulo. Professor Ricardo Cabezon comentará a decisão do STJ sobre guarda compartilhada entre pais que moram em cidades diferentes. Na coluna Consumerista, o professor Geraldo Brito Filomeno comenta os bastidores da tutela administrativa das relações de consumo quando da inserção no CDC. E nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran. Recente alteração legislativa sobre crimes informáticos é pauta para a professora Rúbia Ferrão. Diga lá, professora. A disciplina dos crimes informáticos teve uma importante alteração recente trazida pela Lei 14.155, sancionada em 27 de maio de 2021, e que tornou mais graves as penas para os delitos de invasão de dispositivo informático, furto e estelionato, quando cometidos pelos meios eletrônicos, na forma eletrônica ou pela internet. Em relação à invasão de dispositivo informático, previsto ali no artigo 154-A do Código Penal, foi excluída a exigência de violação de mecanismo de segurança, tema esse que não era ali devidamente disciplinado pela legislação penal. O que seria um mecanismo de segurança? Uma senha, um token, enfim, foi retirada essa exigência e a pena majorada para reclusão de 1 a 4 anos. Se for na figura qualificada da invasão de dispositivo informático, ou seja, dessa invasão resultar no acesso de comunicações eletrônicas ou então de informações sigilosas, controle remoto não autorizado, a pena passa para reclusão de 2 a 5 anos. Agora, o interessante é que a figura do furto mediante fraude teve ali uma alteração para melhor acoplar essas variações no âmbito dos crimes informáticos, que seria ali se o furto mediante fraude, ele é realizado por meio de um dispositivo informático conectado ou não à rede de computadores, e menciona de novo com, mas pelo menos coloca ou sem violação de mecanismo de segurança ou utilizando de meio fraudulento análogo. Também prevê ali a majoração da pena na hipótese de ser utilizado um servidor estrangeiro. Não qualifica o que se enquadraria nesse servidor estrangeiro, mas ali usando talvez conexões de outros países, por ser uma conduta mais grave que envolve uma tentativa de ocultação. Provavelmente é essa a intenção do legislador quando previu uma modalidade ali mais grave de pena. Então, no caso do furto mediante fraude, nesse contexto de meios eletrônicos, na forma eletrônica, a pena passou de reclusão 4 a 8 anos. Pena também que foi prevista para o estelionato na forma eletrônica, fraude eletrônica. Então, passou para reclusão de 4 a 8 anos, na hipótese de obtenção de informações da própria vítima ou de um terceiro induzido em erro a partir de coleta de dados, informações por redes sociais, contato telefônico ou outro meio fraudulento análogo. Também ali tem uma previsão de competência que, nos casos de pagamento não autorizado, a ação penal se processa no domicílio da vítima ou então por prevenção quando tiver uma multiplicidade de fraudes. Uma figura qualificada, no caso do estelionato e do furto mediante fraude, se o crime é praticado contra
idoso ou vulnerável. Ainda no caso do estelionato, faz uma menção que vai ser observada a relevância do fato de ser vulnerável ou idoso para aquela fraude, que aí entra até num aspecto um pouco subjetivo. Mas, enfim, esperamos que essas alterações possam aí vir a facilitar na repressão dessas condutas tão graves que têm se multiplicado, principalmente após a intensificação dos usos dos meios eletrônicos. Vamos ver. Muito obrigado, professor Arruga. O STJ decide que a alienação de um bem indivisível se dá por inteiro. Para comentar essa notícia, o nosso querido professor Jorge Alexandrides. Diga lá, professor! Pois é, Domingos, olha só como é importante nós termos uma análise a respeito do ato de penhora. Lembrando que a penhora é o primeiro passo para a expropriação do bem. O caso dos autos que eu estou mencionando revela a penhora de uma fração de uma propriedade imobiliária, um imóvel cuja fração de propriedade pertence ao executado. Quando nós temos uma situação como essa, primeira pergunta que deve ser verificada, analisada, é a questão relativa a se os demais coproprietários são ou não corresponsáveis por aquela obrigação. Porque muitas obrigações têm natureza solidária e o executado pode estar comprando o polo passivo da ação e os demais proprietários não necessariamente estarem como executados na demanda. Vou dar o exemplo básico de débitos de condomínio e débitos de IPTU, que todos os coproprietários respondem, mas não necessariamente todos devem estar num litisconsórcio na ação execução fiscal ou na ação de execução das cotas condominiais. Agora, quando nós temos essa situação que todos os coproprietários respondem pela obrigação, não há questão nenhuma com relação à realização da expropriação do bem. Agora, a questão surge quando nós temos copropriedade e que nem todos os coproprietários são responsáveis por aquela obrigação. Este coproprietário ele não pode ter prejuízo, tanto que ele até poderia manejar os embargos de terceiro, mas olha só a solução que o Código de Processo Civil estabelece. Por óbvio, este coproprietário alheio à execução e que não responde pelos débitos em curso, será intimado da penhora e também da expropriação do bem. E a alienação será feita de que forma? É o todo que vai à venda no leilão ou a alienação se dará apenas na fração da propriedade objeto de penhora? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender o artigo 843 do Código de Processo Civil, que estabelece se aquela fração que foi objeto da penhora, que recai sobre um bem, pode ser objeto de uma divisão cômoda, nós teremos a alienação só da fração que recai sobre aquela parte. Agora, se o bem é tido como indivisível, porque não admite uma divisão cômoda sobre a fração que recaiu a penhora, nós teremos que a penhora da fração gerará a venda do bem como um todo. Olha só, o imóvel inteiro será levado à expropriação. Só que nós temos a situação dos coproprietários que não respondem pelo débito, eles também não podem sofrer prejuízo pela dívida que está sendo objeto de execução. Então, nesta medida, o que nós temos? O próprio artigo 843 estabelece: será reservada a estes coproprietários que não respondem pelo débito em execução a fração deles com relação ao produto da arrematação pelo valor da avaliação. Então, o valor da avaliação vai definir qual é o valor que cada coproprietário alheio à execução receberá integralmente frente à sua cota de propriedade sobre o bem. Mas o imóvel será alienado integralmente para satisfazer a dívida. Então, aquela situação da segunda praça, que tem uma diminuição no valor da avaliação para fim de arremate, só recairá na parte que seja do próprio executado. É isso aí, Domingos. Bora lá, bora que dá. Abraço. Muito obrigado, professor Jorge. Agora vamos falar sobre um assunto interessante, que é o parcelamento de débitos tributários que o município de São Paulo está oferecendo aos contribuintes. Para tratar dessa matéria, eu chamo o professor Paulo Bacil. Diga lá, professor.
Olá, o município de São Paulo aprovou, né, o programa de parcelamento incentivado de 2021, que vai permitir que aqueles que tenham débitos em aberto com a prefeitura regularizem a sua situação. A lei que institui o programa prevê a possibilidade de pagamento desses débitos em até 120 parcelas e também prevê a redução de juros e multas, né? Essa redução dos juros e das multas, ela vai funcionar da seguinte forma, né? Se os débitos forem de natureza tributária, né, e o pagamento for realizado à vista, né, numa única parcela, a redução será de 85% do valor dos juros e de 75% das multas. Agora, se o pagamento for realizado de forma parcelada, a redução será de 60% para os juros e 50% para as multas, né? E para os débitos de natureza não tributária, se o pagamento for realizado à vista, a redução será de 85% dos encargos moratórios e de 60% se o pagamento for realizado de forma parcelada, né? Os débitos que podem aderir, né, a esse programa de parcelamento incentivado são aqueles de natureza tributária ou não tributária, mas cujo fato gerador, né, desse débito tem ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2020. Né? E para o caso das multas por descumprimento de obrigações acessórias tributárias, né, só podem aderir aquelas que tiverem sido lançadas até o dia 31 de dezembro de 2020. Mas a lei ela exclui, tá, da possibilidade de adesão desse programa de parcelamento incentivado alguns débitos, né, como, por exemplo, aqueles débitos decorrentes de infração à legislação ambiental, né, e também aqueles que tenham natureza de obrigação contratual. Tá? A lei exclui também a possibilidade de adesão de alguns saldos de parcelamentos que estejam em andamento, né, que estão previstos lá na lei. Mas, no geral, boa notícia, né, para aqueles que tenham débito em aberto com o município de São Paulo e queiram regularizar a sua situação. Até a próxima! Muito obrigado, professor Paulo. Bom, agora eu vou chamar o nosso chefe, né, o professor Ricardo Cabezon, que vai falar sobre guarda compartilhada quando os pais moram em cidades diferentes. Vamos ver como se dá essa situação que é complicada, sobretudo para a criança. Aê, professor Domingos, que alegria vê-lo! Saibam todos que o professor Domingos Salvo Zainag é um apresentador de mão cheia. Eu, quando o conheci, há alguns poucos anos atrás, né? Não temos tanto tempo assim de estrada, né, professor Domingos? Eu fui entrevistado por ele. Qual a sua relação com o Estatuto do Torcedor? Bom, a minha relação com o Estatuto do Torcedor surgiu do amor também com o direito do consumidor. Então, quando eu estava terminando o meu mestrado, eu precisava opinar para alguma área. Por sua excelência, DZS, o pai do Zay, esse homem polivalente, inoxidável, uma alegria vê-lo no jornal. O motivo que me traz aqui hoje, eu não poderia deixar de participar, já que não tive condições de gravar a apresentação do jornal, é justamente comentar uma decisão oriunda, emanada ali do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, o qual, por meio da sua terceira turma, de um processo do recurso especial de relatoria da ministra Nancy Andrighi, tratou de guarda compartilhada e exarou o entendimento de que pais que vivem em cidades diferentes podem ter sim guarda compartilhada. Importante dizer que no Brasil, né, a guarda compartilhada, que surgiu neste modelo, né, como um modal obrigatório, surgiu aí em 2014, no apagar das luzes de 2014, ali dia 24 de dezembro, foi a Lei 13.058. E né, por essa legislação, que é uma legislação super curta e cheia de dúvidas, né, nós temos ali a obrigatoriedade de se instaurar uma guarda compartilhada quando um casal, por exemplo, vai se divorciar ou não vai mais conviver, enfim, e tem ali para cuidar um fruto desse relacionamento que acabou, um filho ou uma filha.
Isso eu sempre disse que é temerário, porque em direito de família querer impor modais, né, de guarda unilateral ou guarda compartilhada é errado. Nós temos que olhar ali como que o casal está, se o casal conversa, se não conversa. Lembrando que, geralmente, quando vem, seja o homem ou a mulher, enfim, no escritório para pedir o divórcio, ele não vem, doutor, eu gostaria de me divorciar e, por favor, veja que eu tenho direito. Não é. Doutor, eu quero me divorciar, eu quero que o senhor tire tudo daquela mulher, aquela mulher não presta, ó, doutor, aquele homem não presta, ele não vale nada, ele acabou comigo, olha, eu quero deixar ele sem nada, né? E a gente tem que trabalhar o psicológico dos clientes, avisando que processo não é instrumento de vingança, mas é uma forma de nós termos ali a aplicação da justiça e, sobretudo, de nós refletirmos sobre um fruto em comum que é para sempre, um filho. Então, o processo de família é algo que a gente tem que feeling. Advogado que milita em área de família tem que ser advogado vocacionado. E este julgado ele é interessante porque a ministra Nancy Andrighi, em momentos anteriores, ela havia já se pronunciado de uma forma que eu já critiquei bastante, no sentido de que é aceitável sim a guarda compartilhada quando o casal está em briga, em estado de beligerância, né? Eu entendo que não. A guarda compartilhada, da forma como ela foi gestada, né, a sua origem, ela do exterior, aliás, né, ela fala que é uma situação em que o pai ou a mãe, muito embora não vivam mais juntos, eles têm consciência do fruto em comum. Então não precisa ficar regulando o período de convivência, período de visita, né? Por quê? Porque um e o outro constroem juntos isso. Inclusive, no formato original, não se decreta nem alimentos. Por quê? Porque entende-se que os dois têm ali conhecimento para isso. Porém, o Brasil, ele aplicou a guarda compartilhada de uma forma obrigatória e nós temos que decretar limites de período de convivência. Ora, cadê aquela decisão equilibrada, conjunta, harmônica entre os pais? Não existe. Então, a gente vive na prática um modelo muito parecido com uma guarda unilateral, porque a criança fica ou com o pai ou com a mãe, tem um período de convivência em que o outro pode ali interagir, tem que pagar alimentos, né? Enfim, é uma coisa assim muito estranha a forma como vem se lidando com a guarda compartilhada. Porém, algo que chamou atenção nesse julgado, e eu quero ressaltar, é que pela primeira vez eu vejo o STJ dizendo que na guarda compartilhada não há necessidade de se fixar, né, ali uma fórmula de convívio igualitário, né? Então, muito embora fale-se em convívio, que para mim é uma teratologia que vai contra o próprio Instituto, que dizia que o pai e a mãe, só de ligar um ponto já combinaria como fazer, né? Mas não precisa ter tempo igual. E é verdade, porque veja só, em São Paulo, a criança mora com a mãe na Zona Norte e o pai mora na Zona Sul, como é que eu vou estabelecer tempo igual de convivência entre pai e filho, né? Não dá, porque só o deslocamento enseja horas e horas, e aí somado aos compromissos profissionais, isso fica muito difícil. Imagine quando mora em cidades, estados ou países diferentes. Então ela disse isso, né, que nós podemos olhar ali casuísticas, né, ou seja, o caso concreto, as circunstâncias fáticas de que cada família individualmente vive, para poder mensurar como será isso. Eu acho que o que é mais importante que se extrai desse dispositivo é isso, que não há essa necessidade de convívio igualitário, coisa que a gente sofre tanto para fingir de conta que está vivendo diante de uma guarda compartilhada. Já não bastasse a gente ter que combinar período de convívio, coisa que não seria necessário, né? Bem como a questão dos alimentos, se seguíssemos o Instituto puramente na sua gênese, tal qual ele foi criado. Mas é isso. Fica aqui, então, um grande abraço a todos que nos assistem, sobretudo ao professor Domingos, ao qual eu presto as minhas homenagens e sempre as minhas reverências. Um abraço, professor. Até a próxima. Muito obrigado, Ricardo Cabezon. Vamos falar agora sobre, né, o direito do consumidor na coluna Consumerista, mais uma aula com o querido professor José Geraldo Brito Filomeno. Diga lá, professor, o que o senhor tem para contar para nós hoje?
Hoje, nosso assunto se refere à chamada tutela administrativa do consumidor. Eu costumo sempre dividir a tutela do consumidor em 3 áreas, né? A tutela civil, contratos, publicidade, responsabilidade civil, etc. Depois a responsabilidade administrativa e a tutela penal do consumidor. Tutela civil, administrativa e penal. No que diz respeito à tutela administrativa, na verdade, fez-se uma grande confusão. Nós que, quando elaboramos o anteprojeto do Código, nós não tínhamos em consideração elaborar um corpo de normas que dissesse respeito a minúcias de como as autoridades deveriam tratar ou não as relações de consumo. O que nós colocamos muito claramente no caput do artigo 55, que abre essa tutela administrativa, é que tanto no plano da União Federal, dos estados, municípios e Distrito Federal, como foram surpreendidos, vamos dizer assim, por novas normas de caráter da tutela de um ente que é o consumidor, essas unidades deveriam, então, rever, se fosse o caso, atualizar as normas que disporiam sobre infrações no âmbito das relações de consumo e respectivas sanções. Tanto assim que o artigo 55 caput ele diz que a União, os estados, o Distrito Federal, em caráter concorrente nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. É evidente que nós já sabíamos que a grande maioria das atividades econômicas já estão sujeitas às restrições e limitações de acordo com o chamado poder de polícia administrativa, previsto expressamente no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, veio o Código Consumidor, o que nós sinalizamos foi o seguinte: será que as normas que estão aí estão de acordo com os novos postulados, os princípios, principalmente do direito do consumidor, sobretudo a vulnerabilidade do consumidor? Se não estiverem, é bom rever essas normas. Então, foi essa sinalização. E o parágrafo 2º complementava essa ordem de ideias, que foi vetado, dizendo o seguinte: as normas referidas no parágrafo anterior deverão ser uniformizadas, revistas e atualizadas a cada 2 anos. O veto é um absurdo, dizendo o seguinte: não pode intervir a União nos estados e municípios. Claro que não pode intervir, a não ser em certas questões, né? Agora mesmo se discute muito no âmbito do Supremo Tribunal Federal a questão da supervisão em matéria da pandemia, do combate à pandemia, chegou até o Supremo Tribunal Federal. Mas aqui não se trata disso, aqui se trata de, olha, vocês que têm, no âmbito da União, dos estados, municípios e Distrito Federal, tem, por exemplo, a questão sanitária, a questão de venda e compra de produtos alimentícios, vocês que têm competência, claro, cada um dentro da sua competência, evidentemente, constitucional, lá no artigo 24, artigo 30 da Constituição Federal, principalmente, isso, não pode porque vai invadir a competência, não tem nada a ver. Então foi um veto assim, totalmente absurdo, não tem razão de ser. Hoje é só. Obrigado. Poxa, professor Brito Filomeno, sempre uma aula que o senhor dá, e isso é maravilhoso. Muitíssimo obrigado. Vamos agora para o nosso momento cultural, fechando o jornal, com o professor José Augusto Altran. Olá, estamos aqui para mais uma dica aí de cultura no Jornal Neojus. Começando essa semana com uma exposição que vai ocorrer no Instituto Tomi Otaki, lá na Avenida Faria Lima, e fica até dia 17/10, sobre o Di Cavalcanti, pintor, muralista, brasileiro, de muito sucesso aqui no exterior. São 23 obras entre painéis e murais que vão estar lá à disposição nessa exposição, com entrada gratuita. Já na Avenida Paulista, sob o patrocínio da UGT, União Geral dos Trabalhadores, uma exposição sobre o feminino plural vai estar espalhada ali por 1 quilômetro de avenida, falando da pluralidade, da diversidade e da igualdade dos direitos. Então, para quem estiver em São Paulo, andando pelas redondezas, curte um pouco a Paulista, aí 1 quilômetro, onde você vai encontrar diversas obras espalhadas. Terceira e última dica fica por conta de uma expectativa que está aí, né? Tá aí para acontecer. Uma obra que começou em 2013, Animalia Park. É um parque em Cotia, no quilômetro 39 da Raposo Tavares, 4 vezes, para quem lembra, né? Para quem teve
contato, a noção, 4 vezes o tamanho do Play Center, né? É um parque de diversões com carrossel, montanha-russa, tem um zoológico, restaurante, loja, teleférico, são mais de 20 atrações, né? Então, fica de olho aí nessa perspectiva de lançamento já dessa obra que dura aí 8 anos de expectativa para acontecer, ok? Então, um abraço, até a semana que vem. Muito obrigado, professor José Augusto Altran. Mais uma grande aula nesse momento cultural. Para você que nos acompanhou, fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado ao Ricardo Cabezão pela confiança de eu apresentar o nosso jornal Neojus, né? E fica aqui o convite. Acesse a nossa página lá no YouTube, nós estamos nas redes sociais, no YouTube, se inscreva, assista as matérias, tem lá o sininho, enfim. Acompanhe aqui o Jornal Neojus, um jornal jurídico muito diferente. Até a próxima semana, pessoal.